Salve, salve, meus amigos do canal Detetives Vascaínos. Estou aqui de novo no nosso encontro diário. Tá chegando o Natal e por isso estou aqui mais cedo, já que logo mais e amanhã, né, nós todos vamos nos confraternizar aí com as nossas respectivas famílias, nossos respectivos entes queridos, e por isso o ideal é que a gente traga as informações do Vasco a partir de agora, a partir de hoje, para poder amanhã, entre hoje e amanhã, dar aquele descanso, porque a gente também está precisando, já que trabalhamos demais nesses últimos dias, nessa reta final de 2025. E estou aqui para trazer as últimas informações do Vasco, vou falar de muitos assuntos que muitos vascaínos me perguntam. Tem a situação do Verratti, né? Vai ou fica, de encontro com base essas últimas especulações aí em torno de interesse de outros clubes. Eu falei com o representante dele hoje, vou trazer detalhes dessa situação. Tem a maratona aí, o aquecimento do Admar Lopes no mercado, buscando aí concentrar as suas forças atrás de reforços pontuais. E tem também um nome de um jogador que vira e mexe, vem sendo cogitado no Vasco, o uruguaio, o zagueiro Alan Saldívia, lá do Colo-Colo do Chile. O presidente do Colo-Colo ontem à noite tocou a real sobre o futuro desse jogador. Eu vou trazer aqui o depoimento dele para a gente colocar os pingos nos is sobre esse assunto e te posicionar sobre o que vem acontecendo em relação a esse jogador e ao interesse do Vasco. Bom, mas antes da gente prosseguir, eu peço um minuto da sua atenção. Larga o like aí, compartilhe o vídeo do amigo, jogue em suas redes sociais, em grupos de zap, faça o Detetives aumentar o seu alcance na plataforma, crescer o número de inscritos. Estamos precisando, porque esse é um trabalho muito sólido, muito concreto, um trabalho que a gente mata um leão a cada dia e eu preciso da ajuda de vocês aí para que a gente possa crescer e seguir no ar em 2026 com a mesma qualidade de sempre. Então, larga o like, compartilhe e seja um inscrito ou membro do canal, ajudando assim o Detetives a crescer. Bom, meus amigos, vamos lá primeiramente falar aí do aquecimento, do olho vivo do mercado aí do Admar Lopes, buscando reforços pontuais para o Vasco da Gama. O Vasco está vivo, não vai trazer muitas peças, mas vai trazer peças pontuais. Já foi deixado claro isso internamente, tanto o Fernando Diniz quanto o Admar Lopes, quanto o Felipe, quanto o Pedrinho. Esse quarteto está trabalhando aí intensamente nessa reta final, identificando as carências do elenco, identificando as posições que precisam ser corrigidas, os jogadores que precisam respirar novos ares, outros que realmente não vão seguir no Vasco. E para isso o Vasco está fazendo um mapeamento também, levantando condições no mercado de determinados atletas, já conversou com alguns representantes e vai iniciar nos próximos dias os movimentos aí, buscando negociações diretas entre clubes. Um jogador que o Vasco já, inclusive falei ontem, que é o Rohan Rojas, lá do Monterrey. O Vasco já entrou em contato com o Monterrey e está tentando ver essa situação, mas é um jogador assim que o presidente do Monterrey ainda está batendo o pé, está mantendo seu silêncio, né, esperando outras propostas, ainda não deu assim o aceite para o Vasco, que busca a contratação dos jogadores, querem dinheiro vivo, dinheiro cash, e por isso estão aí irredutíveis nesse assunto, mas a situação vem se desenvolvendo aos poucos. E outros atletas, como eu já falei ontem, o próprio Breno Lopes, Fortaleza disse que não recebeu nenhuma sondagem, a sondagem, ao que parece, aconteceu diretamente com o seu staff, mas eles já também anunciaram que só priorizam venda direta, então também dinheiro vivo. E o outro jogador, que é o volante Pierre também, esse aí já é carta fora do baralho. O próprio Fortaleza está adquirindo junto ao Tombense, então é um atleta que não tem mais chance de vestir a camisa do Vasco. Por isso o Vasco está sintonizando as suas forças em outros jogadores, em outros clubes, está vendo aí o mercado sul-americano, né, aquele mercado argentino, que tem bons jogadores de volante aí, porque essa é uma posição que o Vasco vai se concentrar as forças, né? Um volante. Perdeu aí o Matheus Carvalho por contusão, o Jair ainda está se recuperando, então o Vasco vai repor aí nesse meio campo. Tem essa incerteza do Hugo Moura, que não é um jogador que agradou muito
né? O Paulinho também não deve seguir no Vasco, então o Vasco vai precisar de volantes, e essa é uma posição prioritária. O Vasco vai atacar no mercado nessa posição, querendo jogadores desse naipe aí. E além disso, quer também um centroavante, né? Um atacante ali que possa fazer um revezamento com o Verratti, uma sombra ali ao jogador, ter mais uma opção do ataque, e zagueiros, né? Porque hoje o Vasco só tem o Robert Renan e o Carlos Cuesta, e os zagueiros reservas não transmitem nenhuma confiança, não devem também seguir no Vasco na próxima temporada, e o Admar Lopes está aí de olho vivo nessas posições. As demais posições o Vasco ainda está vendo, até porque há possibilidade de saída. O próprio Paulo Henrique vem sendo aí persuadido, né, em termos de propostas de outras equipes. O Lucas Piton teve uma contusão séria aí, não se sabe quanto tempo vai retornar, então pode ser que o Vasco realmente vislumbre aí uma lateral esquerda, um lateral direito, dependendo das circunstâncias do ano. Mas o foco do Vasco é manter essa base aí e inserir atletas com mais envergadura aí, ou com um contexto de margem de crescimento nessa situação. Então, nos próximos dias aí, entre o Natal e o Réveillon, a gente pode ter novidades. Bom, vamos falar, em termos de novidades, a gente vai falar agora, por meio dessas especulações todas que estão acontecendo, de um jogador que já tinha sido cotado, né, na janela passada, que é o zagueiro uruguaio, o Alan Saldívia. Muito se fala que o Vasco está novamente em busca desse jogador. O Vasco está em busca realmente de um zagueiro. Ainda não se tem a certeza se é esse atleta, mas é um nome que foi cogitado na última janela. E muito se fala que o Vasco vem avançando numa oferta, numa proposta, e ontem o presidente do Colo-Colo, o Aníbal Mossa, tocou a real sobre o futuro do zagueiro uruguaio, né, o Alan Saldívia, que, como eu falei, vira e mexe está aparecendo no noticiário do Vasco como possível alvo. Durante a apresentação do lateral direito, o Matias Cordeiro, né, lá na coletiva, ao ser questionado sobre o futuro desse zagueiro, já que o Vasco da Gama, o Peñarol e outros clubes da MLS surgem como potenciais interessados no atleta, ele revelou que ainda não chegou nenhuma oferta formal por esse defensor e que, por hora, ele segue por lá. Reuniões estão marcadas nos próximos dias para debater e avaliar aí mais sobre o futuro do Saldívia. Ele explicou, inclusive, que não se pronuncia sobre possíveis saídas do elenco, incluindo a do Alan Saldívia, enquanto não existir uma oferta concreta na mesa, deixando claro que qualquer transferência vai depender aí de uma proposta sólida que chegue aí na mesa do Colo-Colo. Por enquanto, o clube segue avaliando opções e fica na espera de ofertas oficiais antes de tomar uma decisão sobre o destino do zagueiro. Lembrando que o dirigente foi contundente ao falar desse caso, afirmando que eles, juntamente com o técnico, vão ter uma conversa aí séria com Alan Saldívia para saber suas reais intenções, já que eles querem ver se o jogador está realmente concentrado no clube e sua cabeça vai estar aqui caso permaneça em 2026. Então vamos ouvir aí um trechinho desta coletiva, onde o presidente do Colo-Colo fala sobre a situação do Alan Saldívia. Sí, mira, concretamente nosotros no nos podemos referir mientras no tengamos una propuesta formal y seria, y eso no ha llegado. Ustedes saben, lo conversamos el otro día y ustedes son especialistas en esto, cuando está el mercado de pase hay una cantidad de nombres y situaciones y clubes que aparecen, y efectivamente en algún momento Alan es un tremendo jugador, tiene tremendas condiciones y ha sido pretendido por clubes, entonces, pero mientras no tengamos nosotros una propuesta seria arriba de la mesa, no la podemos llevar ni al directorio, no la podemos conversar entre nosotros. De qualquer forma, como vocês puderam ver aí, deu para entender que a situação desse zagueiro não está assegurada, em que pese aí não ter chegado nenhuma oferta formal, segundo o presidente do clube chileno. O que se comenta nos bastidores é que os clubes interessados procuraram os representantes do atleta, mas que nenhuma oferta formal realmente chegou ao clube. Lembrando que o Alan Saldívia já foi elogiado pelo Fernando Diniz numa coletiva recente aí, mas sua melhor fase aconteceu em 2024, ano em que ele se converteu como um pilar fundamental da defesa da equipe chilena. Porém, a sua última temporada, né, que aconteceu esse ano, ele esteve longe daquele grande nível que viveu, amargando aí um banco de reservas em várias oportunidades e andou falhando em alguns jogos. Em 2025, o Alan disputou a Liga de Primeira, lá no Chile, a Copa do Chile e a Copa Libertadores. E no total foram 30 jogos disputados, né? Pouco
Pouco para um zagueiro que até ano passado era titular absoluto do Colo-Colo. Bom, essa é a situação de momento sobre Alan Saldívia, com a palavra recente do próprio presidente do clube, que é o cara que manda e dá as cartas finais por lá. Veremos se o Vasco vai avançar ou vai focar em outros nomes, já que a zaga será sim, como eu falei, uma das posições reforçadas além do meio do ataque. Bom, vamos falar agora da situação de Pablo Verratti, o artilheiro argentino que terminou a temporada em baixa no Vasco, amargando um banco de reservas. Teve até um peso preponderante naquele gol feito sobre o Fluminense nos acréscimos e que permitiu o Vasco, no jogo seguinte, ir para a disputa de pênaltis e garantir a ida para as finais da Copa do Brasil. Mas a fase dele não é boa, né? Perdeu a posição para o Andrés Gomes, tendo o Ryan como o destaque principal no ataque. E agora convive com incertezas e especulações sobre o seu futuro. Muito se fala que o Curitiba, que retornou à Série A, estaria de olho, que clubes argentinos também se movimentam pelo jogador. Mas fato é que o Verratti tem contrato até o final de 2026 e por hora segue no clube. Antes era um jogador inegociável, hoje já não se tem tanta certeza assim em São Januário. Mas para tirar essas dúvidas, eu resolvi perguntar ao próprio agente do jogador, que é o cara que cuida da sua carreira. Eu fiz um contato agora, pela manhã, com Hernán Bernadello, né, empresário argentino, e questionei, né, que muito se fala desse interesse do Curitiba e de outras equipes pelo Verratti e de uma possível saída do Vasco. E ele foi bem direto na resposta, meus amigos. Negou, disse que é tudo mentira isso, ou seja, até segunda ordem, o Verratti segue no Vasco, mas isso não impede de surgir no próximo ano uma oferta concreta e que sensibilize tanto o clube como o jogador. Mas o Verratti tem um carinho muito grande pelo Vasco e está bem adaptado, toda a sua família está bem adaptada ao Rio de Janeiro, ele que tem 2 filhos aí. Valeu! Bom, meus amigos, essas são as informações que eu tenho para hoje sobre o Vasco. Tá tudo destrinchado para você, com uma apuração real, concreta, tudo aí com fontes, com citações, e aí você tire as suas conclusões. Não sou o dono da verdade, só coloquei aí o que eu apurei, o que vem acontecendo em relação a esses temas. E antes da gente finalizar, óbvio, o meu recado para você, desejo dar um Feliz Natal para você, para seus familiares, seus entes queridos, que seja um momento de reflexão, de muita paz, de muita compreensão, que a gente possa estar aqui novamente no próximo ano, novamente emanando boas vibrações, né? Se reconectando, não só sobre o Vasco, mas pelo nosso dia a dia, né? E que a gente tenha bastante saúde acima de tudo, porque sem saúde a gente não cumpre os nossos objetivos, não consegue ter forças para cumprir nossos objetivos. Então, um Natal de muita luz, de muita paz, de muita saúde para você e para os seus familiares. Eu me despeço por aqui. Em breve eu estou de volta com muito mais sobre o Vascão. Um grande abraço e até lá!